Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, galera, eu quero trazer de volta esse quadro aqui da gente bater um papo mesmo, sabe? Eu tô no momento aqui para desabafar algumas paradas. E eu preparei esse tema tô com a minha colinha aqui no celular, que é o erro de esperar que as pessoas pensem como você. Se ligou? E cara, por que eu decidi trazer esse tema? Eu sei que eu tô muito focado agora ultimamente muito em React, né? Mas por que eu quis separar esse tema? Pra começar, a gente tá vivendo aqui um ano político, né? Presidência, disputa pra presidência, pra deputados, senadores, enfim. E, cara, eu tenho 3, 4 parceiros, mano, que a gente conversa sobre tudo no WhatsApp. Mano, na moral, a gente conversa sobre futebol, sobre política, e assim, não é que a gente é expert no assunto, formado pelo assunto, mas eu acho muito interessante quando a gente começa a colocar nossa cabeça, nossa fuça, pra pensar sobre as coisas. Isso não mata ninguém, e é muito interessante isso, por quê? Porque você começa a entender as coisas de uma forma muito diferente quando a gente é ignorante em alguns certos temas, em algumas certas coisas. E com isso a gente começa a criar aquele senso da humildade, porque quando a gente conversa, quando a gente compartilha alguma coisa com uma pessoa diferente, pode ser com um familiar, com algum amigo, professor, na escola, no trabalho, você vai se deparar que muitas pessoas pensam muito diferente de você, só que vai ter outras pessoas, umas parcelas de pessoas que pode pensar uma ou outra coisa igual a você. E tá tudo bem, tá tudo certo. E o que me fez pensar para começar esse tema? Na verdade, falar um pouco desse tema ali que eu preparei, o erro de esperar que as pessoas pensem como você. O que acontece? Cara, hoje eu tenho 29 anos. E eu tive assim, eu já passei na minha infância por algumas dificuldades que eu me lembre, dentro da escola, principalmente. Já fui muito zoado, tá ligado? Eu já fui muito rejeitado, então eu não encontrava uma turma pra mim se encaixar, fazer parte de uma turma na época da escola, tá ligado? Isso quando eu tinha ali 8, 9, 10, 11 anos. Eu acredito que muita gente já passou, só que guarda dentro assim, por muita vergonha de falar, ou não só vergonha, porque um trauma, enfim, tá tudo bem. E o que acontece? Quando nós crescemos, a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando ali um certo amadurecimento. Eu entendo que tem coisas que a gente começa a querer que o próximo comece a agir da maneira que a gente quer. E isso é em muitas coisas, cara. Ambiente familiar, quando você convive muito ali com o teu parceiro, teu amigo diariamente, no trabalho, na faculdade, na escola, enfim. Você começa a pensar o quê? Putz, mano, aquela pessoa ela deveria fazer isso, aquela pessoa ela deveria pensar dessa forma. Entenda que isso começa dentro da gente, dentro do nosso interno, uma cobrança. Eu não digo uma cobrança intensa, pode ser que sim, mas aquela cobrança que não é saudável, tá ligado? E aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar em qual sentido? A gente tem que entender que eu tenho uma maneira de pensar sobre as coisas e agir. Cara, o fulano, o X, a pessoa X, ela tem uma maneira de pensar e agir e o Y de pensar e agir. Pra mim, na minha opinião, na minha visão, eu acho muito paia. Eu vou trocar até a palavra paia pra não ficar chato, mas eu não acho interessante, sei lá, eu comprei um carro e posto no meu Instagram a realização ali da compra de um carro. Eu não acho legal, Matheus, eu não acho isso legal, mas tem pessoas que postam, cara, quer compartilhar uma lembrança, uh, quer compartilhar uma conquista, pô, tudo certo. Mas eu não acho isso interessante, na minha concepção. Como tem pessoas que, por exemplo, ela, sei lá, ela vai começar em um trabalho novo e ela quer compartilhar isso, quer postar. E eu já também não gosto disso. Se vocês for perceber, na minha rede social, no meu Instagram, eu divulgo aqui no YouTube, mas eu não sou um cara que fica postando muitas coisas nos stories, muitas coisas assim no meu feed. Quando eu vou fazer algum tipo de trabalho e tal, eu gosto ali de postar pra. Igual no YouTube. Putz, eu vou compartilhar no meu story muitas vezes ali. Ah, postei vídeo novo, enfim. Pra divulgar meu trampo. Mas eu não sou uma pessoa que trabalha isso com uma certa frequência. Se ligou? Só que tem aquela velha frase. Quem não é visto não é lembrado. Eu concordo em partes. Mas vamos lá. O que eu quero trazer pra vocês?
Cara, vocês já perceberam que os problemas sempre vai existir, sempre vai aparecer problemas pra gente resolver em nossas vidas. Além disso, sempre vai aparecer também algumas coisas pra gente também melhorar. Tanto algumas atitudes, algumas formas que a gente pensa. Tem coisas que realmente que eu penso, eu não posso sair falando pra todo mundo, certo? Porque a pessoa também não pediu minha opinião, entendeu? Só que quando a gente chega numa certa idade, chega numa certa. Uma certa idade. Eu não sei se isso é só comigo, tá? Se isso você passa por isso, você tem esse pensamento, comenta aí, compartilha com a gente, mas quando a gente chega ali num certo momento da nossa vida, a gente começa a cagar pra muita coisa, mano. Nossa, por exemplo, a pessoa vem e fala pra você, ô, você viu que o fulano ficou com tal pessoa? Você caga. Nossa, mano, você viu que o fulano chapou o globo lá no rolê, mano, vomitou. Você tá pouco se fudendo pra isso, mano. Só que quando a gente começa a ter esse certo entendimento, esse certo pensamento, a gente é taxado de insuportável, pessoa chata, pessoa que não é de bem com a vida. Só que eu quero defender vocês, mano, que pensa dessa forma. Por quê? Não é que a gente é chato, não é que a gente não é de bem com a vida, tá ligado? É porque a gente tem muita coisa pra resolver, mano, internamente. A gente tem muita coisa pra gente trabalhar com as nossas emoções. A gente tem muito projeto que tá no papel e a gente pensa nesses projetos e a gente começa a pensar, putz, cara, eu queria tirar esse projeto no papel. E isso vai consumindo a nossa mente, tá ligado? Então, então eu percebo que essas pessoas, mano, têm alguns focos que ela não tá ligando, ela tá pouco. Desculpa o palavreado aí. Tá pouco se fudendo, mano. Se fulano chapou, se fulano bebeu, se fulano pegou cicrano, se aquela pessoa foi num motel com a outra, mano. Foda-se, tá ligado? E eu percebi, mano, que. Assim, eu não sei se eu falei agora aqui nesse vídeo, mas eu tenho ali de 3, 4 parceiros mais ou menos que a gente conversa de tudo, mano. Eu chamo os caras no WhatsApp, os caras me chamam, a gente compartilha, pá. Fala de religião, política, fala da vida, fala de música, fala de um monte de coisa, tá ligado? E é da hora, por quê? Quando você se encontra, mano, no meio desses parceiros, desse pessoal, você começa a pensar, puta, mano, não é só eu que sou louco. Não é só eu que penso algumas paradas e não me acho estranho, tá ligado? Não me acho estranho. E eu acho isso muito da hora, mano. Eu acho isso muito da hora porque. Eu acho isso da hora porque. Eu acredito muito na questão. Nem falando assim, nem é papo de coach, tá ligado? Mas eu acredito muito na questão que alguns grupos de amigos, quando você cria, você tem aqui 10 anos, de, sei lá, você tem um grupo de 8 pessoas. Aqui 10, 5 anos, dependendo do tempo ali, você só vai ter 4. Depois você vai ter 2, depois você só vai ter um. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Se ligou? A gente não pode se apegar muito nessa questão dos números, dessa questão de quantidade. E aí eu te pergunto, quando você tá apertado financeiramente, pra que você Pra que você corre, mano? Não precisa nem colocar aqui no comentário, que eu não. Tipo assim, isso é muito pessoal. Mas pensa, algo pra refletir. Puta, mano, passei por um aperto, mano. Qual é a pessoa que eu fico à vontade de falar com ela? Ô, irmão, passei por um aperto, mano. Aconteceu isso, você consegue me ajudar? Sei lá. Enfim, pra quem que você vai? Se você conhece 10 pessoas, irmão, você pode ter certeza. Uma ou duas ali que você vai conseguir contar, tá ligado? É uma ou duas pessoas que você vai conseguir contar, tá ligado? Cara, se você consegue contar com 8, 10 pessoas, você é foda, mano. É isso aí, mano. Continua. Valorize, tá ligado? Porque hoje tá difícil. Tem até uma música do Projota, mano. Acho que eu até citei aqui no canal. Que ele fala isso, mano. Ele dá uma visão dessa. Colegas eu tenho 20 e amigo eu tenho 6. O que eu vejo sendo só 4, o que eu posso contar só 3. Mano, é uma frase que eu fico, caralho, real, mano. Você pode conhecer milhares de pessoas, mas você vai contar com esses milhares de pessoas, uma ou duas ou 3. Independente se é pai ou mãe, irmão ou amigo. Eu quero compartilhar com vocês também, mano, uma música aqui, que é do NX Zero. Não sei se vocês já ouviram essa música, Marcas de Depressão. Marcas de Expressão, ô português. Cara, esse som aqui, mano, eu gosto, mano, eu sou muito fã do NX Zero. Muito fã mesmo. Nossa, desde a época da escola. Gosto muito do NX.
E esse álbum aqui foi um dos álbuns muito, assim, uma vibe que transmite, assim, uma vibe muito boa, mano, depois que eles pararam, tá ligado? Eles lançaram esse álbum, depois parou, foi 11 anos atrás, do álbum Norte, tá ligado? E é um dos sons, assim, que eu achei um dos melhores desse álbum, mano. Eu vou colocar aqui, ó, tá compartilhado, beleza? Eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Eu quero comentar também um pouco desse som. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas é mais um desabafo mesmo, tá ligado? Se liga. Ele não vai aparecer letra aqui, que ele não é aqueles sons que aparece legenda, tá ligado? Mas dá pra gente... Deixa eu ver a qualidade. Dá pra gente prestar uma certa atenção. Minhas marcas de expressão fazem a confissão. Cansado, olhos vermelhos, não reconheço o espelho. Recomeçar mais uma vez. Quem tanto dou, quem tanto fez. Será que cansei? Será? Não sei. Limpo a lama dos pés, continuo andando, ferido e mancando pra frente, andando. Me dá vontade de gritar. Será que alguém vai me ouvir? Pela fé que me move, a fé que me guia. Não enxergo mais nada, mas confio na vida. Confio na vida. Eu que sempre fui o cara que quis ser o cara. Vi que a cara fica bem com o que tem dentro de você, Isso eu demorei pra entender, Só o amor me faz lembrar quem sou. Faz tudo ficar bem, Só o amor faz lembrar quem sou. Faz tudo ficar bem. Minhas marcas de expressão são reflexos da alma de um cara que às vezes pede a calma. Fala demais, se arrepende e guarda. Com o mundo doente, a gente briga um com o outro. Mas não é por mal, é porque estamos carentes. Carentes de sonhos, carentes de gente. De gente, basta ser o que é e falar o que pensa. Pra começar uma guerra e virar uma ofensa. Me dá vontade de gritar. Será que alguém vai me ouvir? Desesperado com as coisas que eu não vi mudar. Vi pessoas se vendendo por menos que se possa imaginar. Mas quem sou eu pra te julgar? Eu que sempre fui o cara que quis ser o cara. Vi que a cara é ficar bem com o que tem dentro de você, Isso eu demorei pra entender, Só o amor me faz lembrar quem sou. Faz tudo ficar bem. Só o amor me faz lembrar quem sou. Faz tudo ficar bem.
Mano, vocês perceberam, mano? Tipo assim, você vê que, cara, é um estilo de som que toca, mano, toca a alma, tá ligado? Como vocês veem aí, tipo, vocês veem aqui no fundo, meu cenário, eu sou apaixonado por música, tá ligado? E eu sinto falta dessas músicas, mano, que toca, mano, que você. Aquela música conversa contigo, tá ligado? Aquela música que fala, ó, mano, se ligou? E esse som, mano, quando eu ouço ele, tá ligado? Quando eu estou ouvindo ele, eu tô ouvindo esse álbum, chega nesse som, sempre eu paro pra refletir alguma coisa, algum contexto eu reflito, cara. E esses tempos aí, mano, essa semana eu tava pensando, tava refletindo algumas paradas, tava passando por um momento e tal. E eu. Cara, esse som ele diz tudo. Aquela parte que ele fala assim: basta ser o que era e falar o que pensa. Pra começar uma guerra e pra começar uma ofensa. Me dá vontade de gritar. Será que alguém vai me ouvir? Tem uma parte que ele cita também que ele diz assim. Deixa eu voltar aqui, cara, que vai me dar branco. Mas são muitas coisas. Ele fala aqui, ó. Nananã, cadê? Ó, com o mundo doente, a gente briga com o outro, mas não é por mal, é porque estamos carentes. Carentes de sonhos, carentes de gente. E o que eu quero dizer com isso, que dá até um nexo aqui com o meu tema, que eu separei, que é essa questão do erro de esperar que as pessoas pensem como você, tá ligado? É essa questão. A gente começa a criar certas carências dentro da gente, que a gente começa a querer depositar uma atitude do próximo, depositar numa ação do próximo essa carência, tá ligado? Às vezes a gente é carente realmente, mano, por uma falta de atenção, por uma falta de apoio em algumas paradas, a gente é carente por uma parada de ser visto, de ser elogiado. Mas aqui a gente tem que saber separar as coisas também, tá? Eu não quero dizer no sentido generalista da coisa, tá ligado? Ah, eu tenho um filho. Lógico, você tem que fazer o papel do pai, o papel da mãe, sempre estar ali apoiando a criança, sempre elogiar a criança. Então vamos lá, gente, vamos separar as coisas, não vamos criar aqui, pensar, mas a gente então tem que. Então todo mundo que é elogiado é porque é carente. Não, não, tem nada a ver. O que eu quero falar aqui é que tem coisas, igual aqui eu estou dizendo já no início do vídeo, tem coisas que acontecem em nossas vidas, quando a gente para pra refletir, a gente começa a entender qual tipo de cenário. Que não tem uma certa necessidade de eu me preocupar com algumas coisas. Por exemplo, a pessoa ela cresceu na vida, ela se estabilizou financeiramente, tá ganhando dinheiro da hora. Cara, ela não tem uma obrigação de sair ajudando todo mundo, ela não tem uma obrigação de sair é, doando rios de marmitex, tá ligado? Doando dinheiro pra ONG. Isso tudo tem que ser de coração, se ligou? Mesma coisa, estourei meu canal, nossa, tô ganhando muito dinheiro, pá. E eu já vi isso no mundo, mano, da rede social. As pessoas, elas, hoje em dia, elas não fazem algo, assim, não quero generalizar, não todo mundo, mas algumas pessoas, elas não fazem as coisas de coração. É a carência da atenção, mano. É a carência dela ser vista. E pra ela ser vista, o que que ela faz? Ela começa a fazer coisas que prende, mano, essa atenção das pessoas. Cara, você não acha da hora quando aparece um vídeo numa timeline de um cara, muitas vezes, pô, abordando ali um morador de rua, dando uma comida pro cara, abraçando o cara? Mano, é muito top, isso é muito legal, não vou mentir. Mas tem coisas, mano, que as pessoas fazem, não está sendo de coração. Tá sendo por essa questão da carência, mano. E eu acho essa música muito profunda, porque realmente ela dá um tapa na nossa cara, nesse sentido. Que muitas vezes, mano, quando a gente começa a fazer muito barulho, tô falando barulho de música, nada, barulho, mano, começa, tipo assim, não abaixa a cabeça por nada, não quer aprender com a vida, não tem humildade. A pessoa vem muitas vezes corrigir uma falha sua, te dar uma orientação, te dar um conselho, tá ligado? E a gente não quer ouvir, quer ficar rebatendo, 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 mano. Às vezes não tá sendo por mal, mano. Às vezes a pessoa ela tá com uma carência dentro dela, tá ligado? Às vezes ela tá com aquela certa carência que ela foi alimentando, 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 que resultou nessa consequência dela agir assim, mano. Então é muitas coisas, mano, é muito complexo. Hoje a gente tá passando, eu, na verdade, tô percebendo que as coisas estão sendo refletidas e sendo, como que eu posso dizer, sendo enfrentado de uma maneira muito complexa. Percebo que muitas coisas as pessoas não encontram uma solução. Eu não tô dizendo também, eu vou ser bobão, baixar a cabeça por tudo. Não, não, não. Não, não, não. Eu acho que a questão não é baixar a cabeça por tudo. É a gente ser mais humano,
tá ligado? A gente também se colocar no lugar do próximo. É a gente pensar, por exemplo, puta, mano, eu tava esperando uma atitude daquela pessoa, tava esperando uma ação daquela pessoa, eu tava esperando um pensamento diferente daquela pessoa, mas peraí, ali tem um ser humano que é falho, que erra, tá ligado? Que realmente vai ter pensamento político que eu não vou concordar, tá ligado? Que pensa sobre a vida algo assim que pra mim não condiz e tá tudo certo, tá tudo bem. Só que quando a gente começa a enxergar somente esses pontos negativos das pessoas, a gente automaticamente apaga com uma borracha tudo que de bom que aquela pessoa fez ou faz. A gente não começa a ter uma percepção, muitas vezes a pessoa, ela ajudou alguma, sei lá, ela ajudou, fez alguma coisa de bem, tá ligado? Não entenda isso como obrigação, tá? Como eu falei, a pessoa fez uma coisa de bem. Ah, mas é o mínimo que ela tem que fazer. Não, não. Acho que, tipo assim, cara, a gente é ensinado a praticar o bem, mas a gente tem escolha. Eu fui ensinado a praticar o bem pro próximo, mano, mas a gente tem escolha. Eu vou continuar. Eu vou ser justo. Eu vou ser justo só com quem eu amo. Eu vou ser justo só com quem eu, sei lá, um amigo próximo. Eu vou ser justo só com aquela pessoa que eu gosto, sendo um familiar ou um amigo. Só vou ser justo com essas pessoas. As pessoas que, mano, cara, isso é muito de ser humano. Eu sou muito assim também, tá ligado? Às vezes você bate o olho em alguém, não desce e você fica naquela, mas nem fica a cara dessa pessoa, mano. Esse cara nem desceu pra mim, cara, é uma mala, mano. Ô, louco, olha os dedos. Ô. Aí você troca ideia com o cara é uma firmeza, o cara é uma gente boa. Entenda, mano, que não é só o nosso pensamento que é carente que julga as pessoas, o nosso olhar também. Começa tudo pelo nosso olhar, mano. Você tá aqui olhando em volta, tá ligado? Aí você bate o olho naquele cara, ó, o cara ali tem um jeito mó mista. Você vê que é automático, você bateu o olho, o teu pensamento já. Não, mano, aquele cara deve ser. Você não sabe, mano. Tá ligado? Nossa, mano, postei uma parada e. Nossa, meus amigos nem comentou, nem curtiu, mano. São duas coisas também que eu penso sobre isso também. Tem aquela frase, né? Não é aquela frase, aquele desabafo que eu já vi de pessoas compartilhar. Quando você empreende um negócio, você vai ver mais desconhecido do que amigos, do que pessoas próximas apoiando o seu projeto de empreender. Você vai ver mais pessoas consumindo o seu produto que não são conhecidos do que aqueles que são conhecidos. Cara, eu acredito em dois pontos, realmente. Tem pessoas que, cara, que é parceiro, não valoriza tua arte, não valoriza o que você faz, não te dá uma atenção, não te apoia. E vai ter o conhecido que sim. Mas às vezes a pessoa tá numa correria danada que ela nem parou pra ver ainda o teu projeto, o teu trabalho, você já tá julgando. Você até tá ligado? Você já tá pré-julgando. Você ligou? E é esse é o meu desabafo de hoje, gente. Eu não sei se vocês concordam, só falei muita besteira, só viajei. Sem corte esse vídeo, você vê que eu tô até meio que gaguejando, tipo, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu quis meio que desabafar, tipo, ter colocado essa música também, é uma música que eu curto muito, cara. E não é só nos meus momentos ali que eu tô, nossa, aqueles momentos que eu tô pegando pra refletir, que eu tô meio mal. Não, mano, eu ouço essa música, mano, muitas vezes, cara. Tipo, muito, assim, na semana eu tô ouvindo ela. Eu acho essa música muito foda. Acho que essa música, ela deveria, assim, ter tido um hype da hora, mano, das pessoas parar pra ver, mesmo, enxergar a letra e falar, nossa, real, mano, tipo, essa música é tipo, o cara quer dizer isso mesmo. Putz, mano, tô errando aqui, tá ligado? Enfim, é isso, pessoal. Curta meu vídeo, compartilha aí com o pessoal. Não esqueça de comentar, deixa sua opinião também aqui, se eu falei besteira, se eu não falei, se você concorda ou não concorda. E tamo junto, galera. Valeu!